Você provavelmente já ouviu dizer que o leão é o rei da selva, mas e se eu te disser que em um confronto sério, o leão pode não ser o animal mais perigoso da briga? E se o verdadeiro rei, em termos de força bruta, estratégia e letalidade, for outro grande felino que quase nunca é chamado de rei? Hoje você vai descobrir, de uma vez por todas, quem realmente merece a coroa, o leão ou o tigre. Primeiro, pensa rápido. Se você tivesse que apostar todo o seu dinheiro em uma luta entre um leão e um tigre, em quem você apostaria? A maioria das pessoas responde leão sem pensar duas vezes. Mas essa resposta está muito mais ligada a marketing, cultura e filmes de Hollywood do que a fatos reais. E é justamente por isso que essa batalha é tão polêmica. Só que, para ir além do mito, a gente precisa analisar o que cada um traz para o campo de batalha: corpo, comportamento, história, ambiente e até psicologia de combate. E quanto mais você entender isso, mais a pergunta muda de quem é mais forte para rei de que exatamente. Segura essa ideia, porque lá no final eu vou te mostrar um detalhe histórico quase apagado que pode virar completamente a sua opinião. Vamos começar pelo básico. Quem são esses dois monstros felinos na prática? Sem coroa, sem título, só carne, músculo e osso. O leão é o símbolo clássico de poder, coragem e liderança em várias culturas. Ele vive em savanas abertas, em grupos chamados de alcateias, ou, mais corretamente, coalizões e prides, formados por fêmeas, filhotes e alguns machos dominantes. É o único grande felino verdadeiramente social. Já o tigre é o oposto total nesse quesito. Um caçador solitário, silencioso, que vive em florestas densas, pântanos e regiões frias ou tropicais da Ásia. Enquanto o leão ostenta uma juba gigantesca, o tigre aposta no disfarce, com listras perfeitas para se camuflar. Um parece um general no campo aberto, o outro, um assassino de elite escondido na selva. Falando de tamanho, a diferença já começa a pesar. Leões machos adultos geralmente ficam entre 180 e 250 quilos nas subespécies maiores, como o leão da África Oriental ou do Sul. Já um tigre siberiano ou bengal macho, nas melhores condições, pode chegar a 270 a 300 quilos, com alguns relatos históricos falando até em animais ultrapassando isso. Em média, o tigre é maior, mais pesado e mais musculoso. Mas tamanho, sozinho, não ganha a luta. Senão, um animal pesado e desengonçado sempre venceria um menor e mais ágil. E a gente sabe que não é assim. A questão é, como cada um usa esse corpo? Se você ainda está comigo, agora vem a parte que começa a mudar o jogo. A forma como leões e tigres foram moldados pela natureza para lutar. O leão macho tem uma função muito específica na savana: proteger o território, as fêmeas e os filhotes. Ele enfrenta outros machos que querem tomar seu lugar, defende carcaças de hienas, enfrenta rivais e vive em um ambiente onde confrontos diretos são comuns e visíveis. Ou seja, ele é um lutador de arena, acostumado a mostrar força, intimidar, rugir, enfrentar de frente. A juba não está ali só por estética. Ela protege o pescoço e a garganta, regiões vitais em uma briga entre grandes felinos. E também serve como um sinal visual de imponência. Quanto maior e mais escura a juba, mais respeitado e temido é o leão. Já o tigre é treinado pela natureza para outra coisa: caça furtiva e agressão relâmpago. Ele não depende de grupo para caçar. Ele precisa, sozinho, derrubar presas enormes, como búfalos, javalis, veados gigantes, às vezes até ursos. O estilo de ataque é mais silencioso, mais calculado, e geralmente envolve surpreender a vítima. Atacar por trás ou pelo flanco, mirar em pescoço ou nuca e finalizar o mais rápido possível. Ele não está tão acostumado a rituais de intimidação como o leão. Ele é mais acostumado a simplesmente eliminar o alvo. E essa mentalidade faz uma diferença brutal quando a gente começa a imaginar um confronto direto. Mas antes de te dizer qual dos dois leva vantagem na maioria das simulações, a gente precisa abrir um loop importante. Porque a gente nem deveria estar falando de quem ganharia em uma luta em primeiro lugar. No mundo real, leões e tigres não se encontram na natureza. O leão é africano, com exceções de populações muito pequenas e quase extintas na Ásia, enquanto o tigre é asiático. Os ambientes são completamente diferentes. As presas são diferentes, os predadores e competidores são diferentes. Essa briga na natureza praticamente não existe. Os confrontos que a humanidade viu entre leões e tigres foram em arenas, coliseus zoológicos, circos ou em relatos soltos
muitas vezes não documentados com rigor. E é aí que o mito cresce, porque versões conflitantes surgem. Alguns dizem que o leão sempre venceu, outros dizem que o tigre dominava. Quem está certo? Se você está achando confuso, calma, porque agora vamos entrar capítulo por capítulo em cada vantagem real. E no final, quando juntarmos tudo, você vai ter uma resposta muito mais sólida do que eu acho que o leão é mais valente. Vamos olhar primeiro para o leão como combatente. Por que ele ganhou tanta fama de rei? O leão macho nasce sabendo que, para sobreviver e reproduzir, ele vai ter que lutar contra outros leões. Ele pode ser expulso do próprio grupo, pode perder filhotes para rivais, pode ser morto em batalhas por território. Isso cria uma seleção natural duríssima. Só os machos mais fortes, mais agressivos e mais estratégicos conseguem manter um harém de fêmeas. Em muitas coalizões, 2 ou 3 machos se unem para dominar um território. Eles enfrentam não só rivais da própria espécie, mas também hordas de hienas, às vezes búfalos enfurecidos e até ataques de outros predadores oportunistas. Essa rotina de guerra diária cria um animal acostumado a confronto direto. Leões enfrentam outros leões praticamente corpo a corpo, com garras, mordidas e muita pressão na região do pescoço. A juba entra como um escudo natural, reduzindo o dano de mordidas críticas. Em confrontos entre leões, é comum ver um rodando em torno do outro, rugindo, tentando intimidar. Muitas lutas acabam antes de chegar a um confronto mortal, justamente pela leitura de força e confiança. Além disso, a savana é um ambiente aberto. O combate lá é mais visível, menos baseado em emboscada e mais em corrida, perseguição e enfrentamento. O leão, nesse cenário, é um tanque de guerra com um colete à prova de balas na cabeça e no pescoço. E um detalhe: as leoas, que fazem a maior parte da caça, são extremamente ágeis e coordenadas. Mesmo que o leão macho não cace tanto quanto elas, ele não é um preguiçoso inútil. Ele entra para finalizar, para intimidar, para proteger o que o grupo conquistou. Mas aqui vem um ponto que quase ninguém considera. O leão, por viver em grupo, tem apoio, reforço social, intimidação coletiva. Ele confia muito no poder do bando. Agora, imagina tirar esse animal do contexto em que ele sempre tem uma tropa ao redor e colocar ele sozinho frente a frente com outro predador igualmente grande. Será que essa mentalidade continua sendo uma vantagem? Se você ainda está aqui, agora vem o lado do tigre, que muita gente subestima. O tigre é, essencialmente, um lutador de MMA gigantesco que treina sozinho todos os dias. Ele precisa caçar sem ajuda. Ele precisa decidir, planejar, aproximar, atacar e finalizar uma presa muitas vezes maior do que ele sem que ninguém venha dar o golpe final. Isso cria um felino com enorme independência física e mental. O corpo dele reflete isso, mais musculoso, especialmente no tronco e nos membros anteriores, geralmente mais pesado que um leão da mesma idade, e com uma potência de pata impressionante. Alguns estudos sugerem que o golpe de pata de um tigre pode ser forte o suficiente para quebrar ossos de grandes presas. O estilo de luta natural do tigre é mais focado em agarrar, derrubar e imobilizar. Ele costuma pular por cima ou atacar de lado, usar o peso para levar a vítima ao chão e, então, aplicar a mordida fatal na garganta ou na nuca. Por caçar em ambientes mais fechados, florestas e matagais, ele é mais acostumado a manobras rápidas em espaços menores, usando o corpo com precisão absurda. E outro detalhe: muitos tigres, especialmente o siberiano, vivem em regiões com pouca comida disponível. Isso significa longos períodos de fome e necessidade extrema de eficiência. Não dá para desperdiçar energia com luta desnecessária. Quando ele entra em conflito, é para resolver. Ao contrário do leão, o tigre não tem uma juba oferecendo proteção, mas também não tem o peso extra desse capacete de pelo. Ele é mais limpo, mais aerodinâmico, e isso pode ajudar na mobilidade em um combate corpo a corpo. Em estudos e observações de confrontos entre tigres e outros grandes animais, o padrão é brutalidade rápida, ataques direcionados e finalizações eficientes. Agora, deixa eu abrir um loop importante que vai te fazer olhar diferente para essa comparação. Em eventos históricos em que leões e tigres foram colocados para lutar, o resultado não foi tão favorável ao rei da selva quanto muitas pessoas pensam. No Império Romano, por exemplo, havia relatos de lutas entre grandes felinos em arenas. Alguns documentos e relatos posteriores sugerem que tigres, principalmente os da Ásia, eram adversários temidos,
às vezes vistos como mais ferozes que leões. Já em Índia e outros lugares, quando circos e coleções particulares de animais faziam esse tipo de crueldade, algumas anotações indicam que, quando o tigre era de tamanho similar ou maior, ele levava vantagem. Isso não quer dizer que o tigre ganharia sempre, mas quebra o mito de que o leão era invencível. Mas existe um detalhe que ninguém te conta. Comportamento de show não é comportamento natural. Muitos leões em cativeiro podem ser menos agressivos do que leões selvagens, e o mesmo vale para tigres. O ambiente, o estresse, a forma como foram criados, tudo isso influencia demais. Então, usar essas lutas antigas como prova absoluta é muito perigoso. Mesmo assim, quando a gente junta o que a ciência sabe sobre estrutura corporal e estilo de luta, a balança começa a pender. Se você ainda está comigo, agora vem a parte em que a gente une tudo tecnicamente. Quem teria mais vantagem física em um confronto hipotético justo? Vamos listar algumas variáveis: peso, força, agilidade, resistência, agressividade, proteção, experiência em combate e estilo de ataque. Em peso e massa muscular, o tigre geralmente leva. As maiores subespécies de tigre superam as maiores de leão. Em força de pata anterior, vários especialistas apontam o tigre como superior, com mais capacidade de agarrar e controlar o oponente. Em agilidade, ambos são incrivelmente rápidos, mas o tigre, por ter um corpo mais compacto em proporção, costuma ser descrito como mais explosivo em curtas distâncias e movimentos laterais. Na resistência, o leão tem uma vantagem. Ele está acostumado a enfrentar vários conflitos ao longo da vida, inclusive brigas prolongadas com outros machos. A juba também oferece uma espécie de colete no pescoço, e pode ser crucial caso o tigre tente uma mordida fatal nessa região. Em agressividade, os dois são perigosos, mas o leão, quando provocado, é extremamente territorial. Em experiência, o leão vive um ambiente mais guerreiro com outros da mesma espécie, mas o tigre acumula experiência em caçada solo contra presas gigantes. Agora, pensa em um confronto frente a frente, em terreno neutro, com animais de tamanho aproximado, adulto contra adulto, em boas condições. O leão provavelmente usaria sua postura de intimidação, fugiria, tentaria impor presença, talvez esperar que o outro recuasse. O tigre, por ser mais solitário e menos teatral, poderia ser mais direto. Estudos de especialistas e análises de confrontos registrados sugerem que, em média, o tigre teria uma leve vantagem em lutas 1 contra 1, principalmente pela combinação de peso, força e estilo de agarrar e derrubar. Mas aqui vem um ponto crítico. O leão não é só força bruta, ele é extremamente resistente à dor, acostumado a levar pancada na cabeça, mordidas no pescoço, arranhões profundos, e a juba complica muito a vida de quem tenta acertá-lo em pontos vitais. Em muitas simulações, o combate poderia ser muito equilibrado, com vitórias de ambos os lados dependendo de fatores como idade, tamanho, saúde, experiência e até personalidade individual. Agora, pensa nisso. Se a luta fosse um leão contra um tigre, a balança talvez penda levemente para o tigre. Mas se fosse 2 leões contra um tigre, como às vezes ocorre com coalizões de machos na savana, o jogo muda completamente. O leão começa a mostrar sua verdadeira arma, o trabalho em grupo. Isso reforça que o papel deles na natureza é diferente. E é aqui que a pergunta muda do literal quem ganha a luta para um nível mais interessante. Quem é rei de qual cenário? Se você ainda está aqui, agora vem a parte mais filosófica e, ao mesmo tempo, mais reveladora. O leão ganhou o título de rei principalmente por fatores culturais. Na África e no Oriente Médio, ele era o maior predador visível em áreas abertas. Reis antigos caçavam leões para mostrar poder. A imagem do leão rugindo na savana, com juba ao vento, virou metáfora de liderança, coragem, dominância, biblicamente, mitologicamente, artisticamente. O leão foi exaltado por milênios. Ele aparece em escudos, brasões, bandeiras e histórias como símbolo de realeza. O tigre, por outro lado, ficou mais associado ao mistério, à selva, ao perigo invisível. Em muitas culturas asiáticas, ele é considerado o senhor da floresta, o espírito da montanha, o guardião. Na China, o tigre é um dos 4 animais sagrados, representando o oeste e a força marcial. Na Índia, várias divindades são retratadas montando tigres. Ele não é chamado de rei com tanta frequência, mas é visto como um guerreiro supremo. Então, quando você pergunta quem é realmente o rei, precisa definir.
Rei do quê? Se for rei da savana, da visibilidade, da imponência social, do símbolo de liderança, o leão leva o trono com folga. Se for rei em termos de duelo individual, força bruta, capacidade de derrubar presas enormes sozinho, o tigre tem argumentos muito fortes para ser considerado superior. Mas eu sei que você quer uma resposta direta. Em um combate justo, quem tem mais chance de vencer, leão ou tigre? A maioria dos especialistas modernos, analisando peso, estrutura muscular, estilo de luta e registros históricos, tende a dizer que o tigre, principalmente o bengal grande ou o siberiano, teria uma ligeira vantagem sobre o leão em um confronto 1 contra 1. Não é vitória garantida, não é 100% das vezes, mas algo como, na média, o tigre vence um pouco mais que o leão. A combinação de massa maior, golpes de pata muito poderosos e agressão mais direta, sem tanto ritual, favorece o tigre. Por outro lado, o leão não perde seu título cultural. Ele continua sendo o rei da savana, o símbolo máximo de coragem e realeza animal. Ele é um guerreiro nato em contexto social, um defensor de grupo, um líder. O tigre é mais um assassino solitário, um imperador escondido entre as árvores, e não precisa provar nada para ninguém além da próxima refeição. Agora vem o detalhe histórico que eu prometi e que pode virar o jogo na sua cabeça. Em alguns antigos palácios e coleções reais, especialmente na Índia, o animal mais temido em combates arranjados não era o leão, era o tigre. Alguns marajás mantinham ambos e registravam resultados, e havia relatos de tigres vencendo leões em lutas organizadas. Tanto que, em certos momentos, o tigre passou a ser visto como o verdadeiro rei dos animais em algumas regiões da Ásia. Mas esse título nunca viajou tanto quanto o marketing cultural do leão no resto do mundo. Então, quem é realmente o rei? Se a pergunta for quem venceria mais vezes em um combate honesto, bem equilibrado, o melhor palpite, baseado em evidências, é o tigre. Se a pergunta for quem reina como símbolo global de poder, liderança e majestade, o trono cultural ainda é do leão. O que a ciência moderna nos diz é que a natureza não está tão preocupada com coroas quanto nós. Para ela, o que importa é quem é mais bem adaptado ao próprio ambiente. E nisso, tanto o leão quanto o tigre são reis absolutos dos seus próprios reinos. Para fechar, pensa assim: o leão é o rei da savana. O tigre é o imperador da selva. Um comanda pela presença e pelo grupo. O outro governa pelo silêncio e pela eficiência solitária. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, se tivesse que entregar uma única coroa, você daria para o leão ou para o tigre? Comenta a sua opinião. Diz em quem você apostaria e por quê. E se esse vídeo te ajudou a enxergar esses dois gigantes de um jeito diferente, já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas batalhas épicas do mundo animal.